Apocalipse, capítulo 20. Eu dei uma palavra, o céu me visitou no final dessa tarde e colocou muito forte essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Apocalipse 20, verso 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, o abismo, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades, ou o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você assenta, desocupa as suas mãos e aplauda o Rei da Glória. O texto que lemos é um texto no qual o discípulo amado João, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, agora preso na ilha de Patmos, permissiva por Deus, para que ele recebesse o livro do Apocalipse. Perceba que João não recebe o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, em um resort, não. Ele não recebe o livro da Revelação nas férias, não. Ele recebe o livro da Revelação no pior momento da sua vida, porque a Bíblia diz que ele está preso dentro de uma ilha, e dentro desta ilha, estas feras estão soltas. Outra coisa que me chama a atenção é que João já está pronto para o seu mártir. A Bíblia diz que a morte de João é dentro de uma caldeira de azeite quente. Existe uma caldeira pronta esperando João, depois que ele escrevesse todo o livro de Apocalipse. João não sabe disso, mas João sabe que por amor a Jesus valeria a pena morrer de qualquer maneira. Oh meu Deus, por Jesus valeria a pena padecer de qualquer maneira. A Bíblia diz que Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz em sinal de X. Porque quando fizeram uma cruz igual a de Jesus para pregar Pedro disse: não, eu não sou digno de morrer como Yeshua HaMashiach. Mude o sistema da cruz e me crucifique de cabeça para baixo, oh aleluia, numa cruz em sinal de X. Percebamos que todos os apóstolos, que todos os discípulos que pregaram o evangelho de verdade, que foram instrumentos de Deus de verdade, morreram martirizados, e para eles era privilégio, diferente dos nossos dias presentes, que tem crente que não aguenta nem perseguição. Oh meu Deus, tem crente que não aguenta nem mais ser chamado a atenção na igreja, tem crente que não aguenta nem mais o pastor chamar ele no gabinete para orientar e dizer: olha, isso aqui está errado, isso aqui não dá para você ficar fazendo mais. Nós estamos dentro de uma geração que está acostumada muitas vezes com a massagear do ego, mas a Bíblia diz que nós vamos passar pelo trono branco. A Bíblia diz que todos nós passaremos por julgamento, no Biquiacé, nós passaremos pelo juízo de Deus. E aí, meu irmão, é nesse dia que a gente vai ver muita gente dizendo: não tem problema beber, não tem problema fumar, não tem problema ficar amaciado, não tem problema viver uma vida dissoluta, não tem problema viver o
homossexualismo, não tem problema viver comprando e não pagando, não tem problema não ter caráter. No dia do juízo final vai ter problema, porque a Bíblia diz que todos aqueles que não tiverem seu nome inscrito no livro da vida não entrarão no céu. A Bíblia diz que esse João é aquele que recebe a visão de Deus para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Cada igreja tem uma qualidade, mas cada igreja tem as suas deficiências, porque não existe igreja perfeita na terra, e se houver, não entra nela, porque senão ela pode se tornar imperfeita. Não existe igreja perfeita na terra, porque quando João recebe a visão e ele vai orientar cada igreja, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, a cada igreja ela tem sua qualidade, ela tem a sua potência, ela tem os seus elogios, mas ela tem as suas cobranças. Oh meu Deus, João está escrevendo, e quando nós nos deparamos no capítulo 20, no verso 11 adiante, a Bíblia diz: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta sobre esse trono, de cuja presença fugiram todos os moradores da terra e do céu, e não se achou lugar para eles. João está vendo o trono branco dentro da visão, e a Bíblia diz que quando o eterno, melhor dizendo, senta no trono branco para julgar, a Bíblia diz que tudo que é da terra desaparece da presença do trono branco, tudo que é do céu desaparece diante do trono branco. Por quê? Porque a Bíblia diz que agora, João, a visão vai ser ampliada. Em que nível? A Bíblia diz que agora ele vai ver mortos, gente grande e gente pequena. Não é estatura, é gente de nome grande, é gente de nome pequeno, é gente de expressão, é gente sem expressão, é gente que tem dinheiro, é gente que não tem dinheiro. É o que João está vendo. A Bíblia diz que ele está vendo os mortos, os grandes e pequenos. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Abriram-se livros, está no plural, não é no singular. Não vai abrir um livro, vai se abrir livros. E eu fui cavar que livros são esses. O primeiro livro é o livro das obras dos homens. O segundo livro é o livro da consciência. O terceiro livro é o livro da memória. O terceiro livro, ou aleluia, o quarto livro é o livro do Evangelho. O quinto livro é o livro da lei. O sexto livro é o livro da natureza. E o sétimo livro, o livro da vida. Perceba que Deus não vai ser pego de surpresa por ninguém, porque vai chegar alguns engraçadinhos depois de ressuscitados para serem julgados, que vai dizer: não, eu era bom, eu dava comida aos pobres, eu até fazia algumas coisinhas, mas eu era alguém bom, eu era alguém que abençoava a viúva, eu era alguém que abençoava o pobre e o necessitado. Aí a Bíblia diz que esses 7 livros vão se abrir no pique a séria, trazendo a memória, trazendo aos homens que serão julgados. E quando falo de homem, estou falando de gênero, estou falando no sentido de homem e mulher. A Bíblia diz que os 7 livros vão se abrir. O livro das obras. Que obras que você está fazendo para Deus? A Neide cantou um louvor aqui, que eu me converti ouvindo essa canção, e toda vez que eu ouço essa canção, o Senhor me arremete quando eu me converti. Jesus, para te seguir, mesmo que eu tenha que chorar. E quem disse que a gente vai ficar rindo toda hora? Porque nós estamos servindo Jesus. A Bíblia diz que aquele que quer vir após ele, pegue a sua cruz e o siga. Então o primeiro livro que vai ser aberto é o livro das obras. O que é que você está fazendo para Jesus?
Esses dias eu disse: Jesus, se for para mim continuar assim, o Senhor pode descer e terminar o meu ministério. Eu disse para ele, no meu particular, eu disse: Jesus, eu não posso continuar rompendo diante de algumas limitações que eu estou vivendo. Eu preciso avançar, mas se o Senhor não tem um tempo novo, se o Senhor não tem algo na minha vida para que obras sejam feitas, o Senhor pode encerrar o meu ministério. Porque eu entendo que o livro das obras vão ser abertos. Qual é a obra que você está fazendo? O que é que nós estamos fazendo para que essa igreja cresça? O que é que nós estamos fazendo em prol da obra de Deus? Muitas vezes só entramos, batemos o cartão, dizimamos e ofertamos e cultuamos. Não é desta obra que o céu está falando. Deus de glória. O livro das obras dos homens vão ser aberto. Deus vai confrontar você com o que você faz, irmão. Ô minha irmã, Deus vai confrontar nós com aquilo que nós fazemos, as obras dos homens. Aquilo que era para você ter feito bem, você fez mal. Aquilo que era para você perdoar, você não perdoou. Aquilo que era para você dar mais uma chance, você não deu. Vai estar no livro das obras. Porque muitas vezes as pessoas veem eu e veem você por fora. Só que Deus sabe quem nós somos de verdade. Quem está aí, diga glória. Deus sabe quem a gente é de verdade, irmão. Quando a obra clama no sinal de fazer obras em prol do reino, em prol da obra de Deus, e a gente está de braço cruzado e dizendo: uma hora eu faço, uma hora eu ponho a mão no arado, uma hora eu, uma hora eu me disponho. Hoje, por exemplo, é Dia Internacional das Crianças na África, em específico em Moçambique, Dia Internacional das Crianças órfãos e de forma geral. E um pastor me pediu ajuda, eu disse para ele: filho, eu preciso te pedir perdão, não consigo ajudar você. Eu fiz uma mobilização, eu mobilizei a igreja na época e nós só conseguimos ajudar você 3 meses. Eu não vou empenhar mais a minha palavra esperando que a igreja se mova, porque senão eu vou passar vergonha. Porque muitas vezes aquilo que Deus nos mandou fazer, a gente como obra não está fazendo. Aí tem hora que você está passando ou já passou por maus lençóis, como diz o ditado popular, e é Deus tratando e trabalhando você para você fazer alguma coisa e você não faz. Quais são as obras que Deus vai ver no livro? Quantos cultos que Deus vai ver seu no livro? Vai estar lá no livro da consciência. Porque tem hora que não é o capeta que te acusa, é sua consciência. Perdoa, baixa o nível, não faz isso com as pessoas. É a nossa consciência que faz isso. Larga isso para lá. Agora pensa a consciência culpando. Olha, morreu porque você não fez nada. Morreu, pensa. Tem gente depressiva em alto nível, porque a consciência está acusando, e o livro da consciência vai ser aberto. Se você foi conscientizado, se você pôs a mão na consciência, se você, aí vai abrir o livro da memória. Porque tem uns crentes que parece que tem amnésia. Mas no céu, meu irmão, vai abrir o livro da memória. Passou na sua memória. Eu deixei entrar na sua memória. Nós estamos em um tempo de esfriamento tão grande na terra, que tem gente que não tem mais memória de onde Jesus o resgatou, de onde Jesus o arrancou, porque muitas vezes temos uma melhoradinha na nossa vida social. Nós não estamos aptos para fazer o que Ele nos mandou fazer.
E isso tem que ser uma guerra interna minha e sua, todos os dias. Estou fazendo o que ele quer, 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 estou fazendo o que ele quer. Uma certa feita alguém me indagou e disse assim: eu no lugar do Senhor nunca teria voltado para essa cidade. Eu disse: uma coisa que ninguém vai arrancar de mim é a minha obediência a Deus. Deus me mandou voltar, e 3 meses depois ou 4, meu filho foi diagnosticado com câncer. Eu voltei porque o Senhor me mandou voltar. Entenda, vai abrir o livro da memória, e aquilo que você talvez acha que esqueceu, o céu vai te fazer lembrar. Vai te fazer lembrar que Ele te chamou para pregar. Ele vai te fazer lembrar que Ele te levantou para pregar nos hospitais. Ele vai te fazer lembrar. Ele vai confrontar você e eu. Ele vai nos confrontar, porque o livro da memória será aberto. O livro do Evangelho, porque todo falso evangelho vai ser quebrado pelo Evangelho verdadeiro. O livro do Evangelho. Vai ser aberto o livro da lei, escrito por Moisés, lá no Monte Horebe. Vai ser aberto o livro da natureza, o que a natureza fez com a terra. E vai ser aberto o livro da vida. E se neste livro o seu nome não estiver, você já arrumou problema. Existe em Israel um memorial, e quando alguém entrega a vida a Jesus lá é Yeshua Mashiach, o Cristo Messias, entrega a Yeshua Mashiach, o nome dele é escrito naquele memorial. Quando ele se afasta, o nome é apagado. E quantas pessoas estão com o nome apagado no livro? O trono branco representa autoridade e pureza de Deus. O primeiro tribunal de Cristo é para os salvos, porque os salvos receberão galardões. Então tudo que você faz na obra do reino de Deus tem galardão. E a gente não faz por causa de galardão, a gente faz porque ama. Eu estudei com um professor de teologia que ele disse uma vez: envolvido no Evangelho, nunca mais você sai. Deus tremendo. Você pode não pregar mais, mas você vai tocar. Você pode não tocar mais, você vai querer cantar. Você pode não cantar mais, mas você vai querer limpar a igreja. Você não vai limpar a igreja, mas você vai querer ajudar na montagem de um evento da igreja. Uma vez envolvido, nunca mais você consegue ficar fora. Então o primeiro tribunal é para julgar quem é salvo. Então os mortos serão ressuscitados. A Bíblia diz que o mar vai ter que dar conta de quem ele matou. O céu vai cobrar o mar, não vai cobrar eu e você? O céu vai dizer: mar, me entrega os mortos que você levou. E o mar vai ter que devolver. Das profundezas dos mares vai surgir gente para ser julgado, seja para salvação, ou seja para o segundo estágio do tribunal, do trono branco, que é para condenação, ou salvação daqueles que ficaram ou morreram sem salvação. Agora, entendendo isso, em uma ceia, qual vai ser a nossa reação para terminar esse ano? Porque já entramos no mês 6. Os 5 meses que a gente não fez obra, não pôs a mão, não realizou, não vai voltar atrás. Aprenda isso aqui. Os 5 meses que foram embora, não adianta você chorar pelos 5 meses, não adianta você relutar, eles não voltarão mais. Então é do dia 1 hoje até o dia 30, se até lá o Eterno não voltar. O texto desenrola: vi também mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o abismo, ou além, entregaram os mortos. A morte vai ter que entregar os mortos. Quem que você matou, morte? Me devolva. O abismo, quem que você matou? Me devolva. Então aqui dá para a gente entender que o diabo, seus demônios, não tem autoridade sobre a vida de ninguém. É só quando alguém abre a legalidade, o diabo faz morada. Então, independente do vento que você esteja passando, o diabo não tem poder contra a sua vida. Aí o texto desenrola. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Não vai ser 10 em 10, 30 em 30, 1 a 1, porque nenhum de nós vamos escapar. Então nós precisamos entender que esse juízo, a Bíblia diz que esse juízo vai começar pela casa de Deus. Deus, para não perder o povo, ele aplica juízo contra o povo. É só você ler o Velho Testamento. Toda vez que o povo ia se perdendo, Deus permitiu o juízo vir para o povo voltar. Porque Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você perca a sua vida de oração, de jejum, de leitura bíblica. Jesus não quer que você perca a sua comunhão no templo, na igreja, como alguns desigrejados já perderam. E aí arruma as desculpas mais esfarrapadas. Não, porque eu estou trabalhando, porque eu estou cansado, porque eu estou estudando, porque eu estou na faculdade. Mas nesse dia os livros serão abertos. E o céu vai confrontar e vai dizer: você estava onde? Você estava deitado. Você estava passeando. Canta lá, cia, remia, ai. Joquemiotéria, subcanto como anacho. Espírito de Deus. Porque tem gente que acha que vai esconder de Deus. Salmo 139. Se eu descer ao Seol, ao inferno, tu lá estás. Se eu subir a alva, tu lá também está. Aí o salmista aperta e diz para ele: para onde eu fugirei do teu espírito? Não tem para onde fugir, irmão. Agora, para mim fechar aqui, eu não quero nem me alongar, porque se essa palavra não te trazer temor, eu não sei mais o que vai te trazer. É a palavra, eu estou pregando palavra. Eu não estou aqui com chicote de algazorre, eu não estou aqui com pressão psicológica, porque eu não preciso disso. Eu estou aqui apenas com a palavra. Todos nós, um a um, seremos julgados, ou para a salvação ou para a condenação. Aonde você vai querer estar? Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida a Jesus, meu pai disse assim: ó, escolhe, igreja ou minha casa? Eu digo igreja. Vai estar no livro que no momento mais difícil que meu pai meteu o louco em mim, eu digo: ó, pode meter seu louco, porque eu quero Jesus. Aí pensa se eu fosse alguém fraco, frágil, emocionalmente, dizia: não, meu pai, vou ficar aqui debaixo do seu jugo, vivendo essa vida de miséria que o senhor vive aí, nós vamos ser felizes. Talvez eu não estava nem vivo para contar história, mas no livro vai estar escrito que houve um momento da minha vida que eu tive que dizer não para o meu pai, e isso não é desonra. Aprenda isso. E se o seu pai quer te levar para macumba e você quer ser crente, isso não é desonra. Se o seu pai quer te levar para outros caminhos, ou a sua mãe, e você quer trilhar outro caminho em Cristo, isso não é desonra. Porque tem pai antigo que acha que isso é desonra. Ah, meu filho lá agora e eu aqui. Ô pai, fica aí em paz aí que eu vou ficar aqui, porque um dia o livro vai se abrir. Agora, o texto é lindo, porque o texto diz assim, ó:
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu converti tremendo na base com medo do inferno. Eu nem sabia, na minha época tinha lago de fogo. Eu assisti um filme e eu me converti, o pregador me levou, mas o que falou comigo para me tomar posição foi o filme Inferno em Chamas. Eu vi todo mundo indo para o inferno, eu disparei um choro sozinho no meu particular. Digo, eu vou para o inferno? É ruim, hein? E aqueles capeta levando aquele tanto de nega atribulado para dentro do inferno. E eu nem sabia que existia algo pior que o inferno, que é o lago de fogo. Espírito de Deus. Porque o inferno, Jonas experimentou no ventre do peixe. Porque o suco gástrico, em fração de segundos, acabaria com Jonas. A Bíblia diz que do inferno, no original está do Seol, do Hades, que é inferno. Do inferno eu gritei, e o Senhor teve misericórdia e me socorreu, e fez o peixe me vomitar. Quem está aí, diga glória. Lago de fogo. Que lugar é esse? É um lugar espiritual. Você não vai ver, porque ele é espiritual. Não vai prender demônios, anticristo, anjo caído, Satanás, todo aquele que ama e pratica a mentira no mundo físico. Não, porque o homem vai voltar para o pó. Vai sobrar duas coisas do homem: alma e espírito. O espírito vai voltar para Deus, e a alma, que é o centro das suas emoções, é que pode passar no céu ou no inferno com um corpo glorificado. Agora está descendo aqui fresquinha a revelação. No céu vai ter corpo de glória, e no lago de fogo vai ter corpo do quê? Desceu aqui agora, não está aqui no meu rascunho. No céu você vai receber um corpo de glória. Como os anjos são, você será num corpo de glória. Agora no lago de fogo não tem corpo de glória. A Bíblia diz que o verme, o fogo queima e o verme não morre. O verme vai atormentar a eternidade inteira. Todos aqueles que rejeitaram a Deus serão condenados e expulsos da sua presença. Aí eu quero ver ateu, à toa, maçom. Aí eu quero ver desigrejado. Diante do trono branco, irmão, a gente vai ver. Por isso que eu estou com uma mensagem aqui temorosa. Mas eu quero encorajar você a não desistir do Evangelho. Eu quero encorajar você a não parar por causa da luta. Luta é para crente. Luta é para soldado de Deus. Luta é para mulher de Deus. Luta é para jovem de Deus. Se nós não quiséssemos luta, nós não estávamos aqui. Nós estávamos lá fora. Que lá aparentemente não tem luta. Por que não tem luta? Porque a pessoa bebe uma canjebrina lá, fica doidão, e aí não vê a luta, não percebe a luta. Mas quando acaba o efeito da cocaína, da maconha, do êxtase, da bebida alcoólica, do lança-perfume, do LSD, a pessoa vai ter que encarar o problema. Quem está aí, diga glória. Todos aqueles que rejeitaram a Deus serão condenados e expulsos da sua presença para um castigo eterno. Talvez alguém vai perguntar: apóstolo, que Deus ruim é esse que fez um Hades e um lago de fogo? Deus fez tudo com perfeição, mas Ele deu o livre-arbítrio a anjos e a homens.
Tem anjo que é tão encapetado que eles caíram lá de cima e eles queriam coabitar com as mulheres terrenas daqui da terra. É mensagem para outro dia. Então existem níveis de curiosidade, não é aguçada, não é só em homem e mulher na terra. Os anjos que caíram tinham coisas aguçadas. Por isso que havia filhos de gigante, porque houve coabitação de anjos caídos com mulheres da terra. Que isso, apóstolo? Isso é para outro dia. Mas entenda, o juízo está aí. Então não se entristece quando você vê a igreja vazia. A gente como humano se entristece. Não se entristeça com isso. O importante é que você está firme. O importante é que você é coluna na sua casa. O importante é que você é coluna na sua família. O importante é que você está rompendo. Talvez arrastado, mas está. Talvez querendo parar, mas está. Quanta gente que já parou. Essa casa aqui já viu muita gente boa. Sim ou não? Essa casa já viu gente extraordinária. Mas se a gente dar uma volta e encontrar com eles afastados, você toma choque de realidade. Você fala, você não está fazendo isso. Você não está cometendo isso. Você não está agindo assim. Então, porque arrumaram doutores para si. Tem gente agora que tem doutor para si. O apóstolo prega, o pastor Sebastião, a pastora Araci, a bispa quando estava ativa, os pregadores da igreja pregam, mas aí quem tem doutor levantado pela sua mão fala, não, essa mensagem eu quero é que está aqui no Google. Essa correção aqui eu não aceito. Como é que nós vamos avançar e crescer se nós não formos corrigidos? A Bíblia diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Que pai que está vendo o filho cair no buraco e fala, pode ir meu filho. A hora que o filho cair no buraco, ele vai já estar com o caixão pronto para sepultar o filho. Pai nenhum é assim. Por mais ruim que seja um pai, ele jamais espera que o filho caia no buraco. Assim é o nosso Deus. Ele vai corrigindo para você não errar o caminho, para você não errar o alvo, para você não perder o foco, porque o diabo está atirando para tudo quanto é lado, porque o tempo dele está contado. O tempo do diabo está contado. Olha a inversão de valores. Crianças dominando celulares e adultos com bonecos. Olha a inversão de valores. Olha a inversão de valores. Crianças de 4, 5 anos,